Hoje vamos explorar um dos temas mais intrigantes e misteriosos da história da humanidade. Como era o mundo antes do dilúvio? Você já se perguntou como viviam as pessoas que habitaram a Terra antes dessa grande catástrofe que mudou o curso da humanidade? Como era o clima, a geografia, a tecnologia e a cultura daquela época? E a espiritualidade e moralidade dos povos antigos? Se você também se interessa por esses questionamentos, então fique comigo até o final deste vídeo, pois trarei fatos surpreendentes baseados na Bíblia, bem como em outras fontes históricas e científicas. Mas antes, quero pedir seu apoio. Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre esse fascinante tema. Agora, vamos mergulhar nessa jornada. A longevidade extraordinária dos antigos. O primeiro ponto que precisamos entender sobre o mundo antediluviano é que ele era radicalmente diferente do nosso em muitos aspectos. Um dos fatores mais impressionantes era a enorme longevidade das pessoas. A Bíblia nos conta que os patriarcas dessa época viviam centenas de anos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. 7. Seu filho chegou a 912 anos. E o mais longevo de todos foi Matusalém, que viveu impressionantes 969 anos. Noé, que sobreviveu ao dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas daquela época viviam tão longos anos? Uma das explicações mais aceitas é que o ambiente terrestre era muito mais favorável à vida humana. Há teorias que sugerem que a Terra era envolta por uma espessa camada de vapor d'água, criando uma espécie de estufa global, protegendo a humanidade da radiação solar prejudicial e mantendo um clima mais ameno e úmido. Essa proteção natural teria sido rompida durante o dilúvio, alterando drasticamente as condições climáticas e reduzindo a longevidade humana. Outro aspecto notável do mundo antediluviano era a intensa interação entre Deus e os seres humanos. Segundo o Gênesis, Deus falava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele oferecia orientações, advertências e promessas, mas também julgava e castigava aqueles que se desviavam do caminho da retidão. Outro mistério fascinante dessa época é a existência dos Nefilins, uma raça de gigantes mencionada na Bíblia. Mas quem eram eles? Existem várias interpretações, e uma das mais comuns é que eles eram descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas, gerando esses seres híbridos que se destacavam por sua grande estatura, força e corrupção moral. Os Nefilins teriam contribuindo para a crescente maldade na terra, o que levou Deus a decretar a destruição da humanidade por meio do dilúvio. Mas qual era a origem desses anjos caídos? Para entender isso, precisamos voltar ainda mais no tempo. A rebelião de Lúcifer e a queda dos anjos. Antes da criação da terra, Deus criou os anjos, seres espirituais destinados a servi-lo e adorá-lo. Entre eles, havia um que se destacava por sua beleza e inteligência. Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã. Ele era um querubim ungido, com acesso direto à presença divina. Contudo, sua soberba e ambição o levaram a desejar o trono de Deus. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra o Criador, mas foram derrotados e expulsos dos seus, tornando-se Satanás e seus demônios. Desde então, eles passaram a atuar na terra, buscando corromper a humanidade e desviar os homens dos caminhos de Deus. Foi assim que, através da serpente, Satanás enganou Eva no jardim do Éden, levando-a a desobedecer a Deus. Esse pecado original trouxe ao mundo a morte, a dor e a separação entre Deus e a humanidade. A sociedade antediluviana e sua corrupção. Conforme a população humana crescia, também aumentava a corrupção. O mundo se encheu de violência, injustiça e idolatria. A moralidade se deteriorou e a maldade tornou-se tão grande que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruí-lo. Porém, havia um homem justo no meio daquela geração perversa: Noé.
Ele encontrou graça aos olhos de Deus, e foi escolhido para preservar a humanidade e os animais através da arca. A construção da arca e o dilúvio. A arca foi uma construção monumental, com dimensões aproximadas de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Ela foi projetada para abrigar Noé, sua família e uma grande variedade de animais. Quando o dilúvio veio, toda a terra foi coberta pelas águas, destruindo tudo o que existia. Somente Noé e os que estavam na arca sobreviveram. Depois de meses, as águas baizaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Deus fez uma nova aliança com Noé, e o arco-íris foi dado como sinal de que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio. A tecnologia e sabedoria dos antigos. Muitas vezes, quando pensamos no passado, imaginamos um mundo primitivo, com pouca ou nenhuma tecnologia. Mas o mundo antes do dilúvio pode ter sido mais avançado do que imaginamos. Existem algumas evidências e relatos históricos que sugerem que as pessoas daquela época possuíam um conhecimento surpreendente em áreas como construção, astronomia e até metalurgia. Por exemplo, algumas tradições dizem que os descendentes de Caim, como Tubal-Cain, eram conhecidos como habilidosos no trabalho com metal. Será que eles tinham técnicas de fabricação de armas e ferramentas mais sofisticadas do que as que conhecemos? E quanto ao fato de algumas civilizações antigas, como os egípcios e mesopotâmios, terem registros de conhecimento astronômico profundo? Alguns estudiosos acreditam que esse conhecimento poderia ter sido transmitido de geração em geração desde o período antediluviano. O mistério das cidades perdidas. Outro mistério fascinante está nas cidades e estruturas antigas mencionadas nas Escrituras. A Bíblia fala de cidades como Enoque, fundada por Caim, e de outras construções impressionantes. Mas será que algum desses locais ainda existe? A arqueologia moderna tem procurado por vestígios dessas civilizações, mas muitas dessas cidades parecem ter sido engolidas pelo tempo e pelas águas do dilúvio. Há teorias que sugerem que algumas dessas cidades poderiam ter sido mais avançadas do que aquelas que surgiram após o dilúvio, com tecnologias e conhecimentos perdidos para a humanidade moderna. Imagine que civilizações inteiras, com sabedoria avançada, possam ter desaparecido de repente, deixando apenas fragmentos em textos e lendas. O legado perdido do mundo antediluviano. Se o mundo antes do dilúvio era tão avançado e misterioso, será que algo desse conhecimento sobreviveu? Algumas tradições antigas e até mesmo certos relatos bíblicos sugerem que fragmentos desse saber foram preservados. Alguns acreditam que Noé e seus descendentes carregaram consigo não apenas a responsabilidade de repovoar a terra, mas também fragmentos do conhecimento dos antigos. Será que algumas das primeiras civilizações pós-diluvianas, como os sumérios e egípcios, herdaram parte dessa sabedoria perdida? Como esses povos conseguiram construir monumentos tão impressionantes logo após o dilúvio? Estaríamos apenas começando a redescobrir os segredos de um mundo perdido? O mundo antes do dilúvio era um lugar diferente, repleto de mistérios, avanços e desafios. Sua destruição foi um ato de justiça divina, mas também de misericórdia, pois deu à humanidade uma nova chance. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo.